Está começando Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O assunto de hoje não é nada fácil. Vamos falar sobre o luto. Vamos conhecer alguns casos onde a psicologia pode ajudar as pessoas a superarem um momento de perda. Um tema muito oportuno, quando uma parte considerável do nosso país sofre com a perda dos ideais de várias gerações. Quando as tragédias naturais ou provocadas pelo homem levam de seres humanos de todo o planeta um pouco do significado de suas próprias vidas. No programa de hoje você vai ver como a psicologia pode ajudar em um momento de luto coletivo. O trabalho de uma equipe de psicólogos com doentes terminais no maior hospital público do país. No Opinião, a psicóloga Marina Massi fala sobre a importância do psicólogo na elaboração do luto. Vamos lembrar alguns dos grandes lutos nacionais. A Diversidade começa abrindo seu microfone nas ruas da cidade. Para você, o que é o luto? É a primeira pessoa do verbo lutar, eu luto. Morreu alguém e a pessoa está deprimida, isso para mim é luto. Eu acredito que luto está referindo à morte de uma pessoa. Pode ser morte de qualquer coisa, pode ser a morte do amor. Tem luto político também, né? É o castigo que o ser humano tem na Terra para ficar sofrendo a perda dos seus entes queridos. Eu não entendo que necessariamente a representação do luto seja algo catastrófico, né? Para mim, luto é um estado entristecedor do espírito. Para mim ainda é aquela vestimenta que usava, é um paramento em respeito ao falecido, ao morto. O luto para mim é quando a gente perde uma coisa que a gente gosta muito, a gente fica triste, né? O marido, né? O amante, a mulher, é luto e para mim é isso aí. É um sentimento de coração quando algo da gente, algo do nosso ente querido vai para o outro lado. É quando você está muito triste, não é isso? O que é? Luto. Não. Desculpa. Tristeza, saudades, sentimento de perda. É onde se encerra a vida. Luto, morte, tristeza, solidão. Então quando o Corinthians perde também é luto. E para comentar a resposta das ruas, Diversidade convidou a psicóloga Maria Júlia Kovacs. Maria Júlia é professora da USP, responsável pelas disciplinas Psicologia na Morte e a questão da morte nas instituições de saúde e educação. Também coordena o Laboratório de Estudos da Morte. É autora, entre outros, do livro Morte e Desenvolvimento Humano, editado pela Casa do Psicólogo. Pessoas falaram em geral que o luto está associado com morte, com perda de pessoas, com sentimentos fortes. Agora, algumas pessoas falaram que não era só em relação à morte, era também em relação a algumas situações, né? Alguns mencionaram política, que é uma coisa que a gente está vivendo atualmente e que a gente poderia dizer que é o luto de um ideal, né? Perda de um ideal que a gente tinha e tal. Uma pessoa falou, por exemplo, do Corinthians, né? Que eu acho que também, então, tem situações que não envolvem morte obrigatoriamente, mas situações bastante parecidas com a morte, né? Com a perda do campeonato, perda do time, então isso pode ser considerado como luto também. Na verdade, a definição de luto mesmo é a elaboração da perda, é como se fosse um processo de cura, vamos dizer, um processo de recuperação de uma perda, né? E a perda mais grave, que a gente, em princípio, não é sempre verdade, mas das perdas mais graves são perdas relacionadas à morte. Agora, tem uma perda que é muito dura e que não é relacionada com a morte, que são as separações. Né? Separações amorosas, etc., muitas vezes não envolvem morte, no sentido que a pessoa amada não morre. E, às vezes, por isso, até pior, né? Porque você acaba vendo a pessoa que você ama, né? E às vezes bem, estabelecendo uma outra relação e você está um caco, né? Então, às vezes se diz que a separação pode ser até mais difícil do que uma perda por morte. A morte é o único fim, a única certeza é a morte. Quantas vezes já ouvimos essas expressões ditas como se aceitar a tal da morte fosse uma coisa fácil? Mas para aqueles que estão a um passo de encará-la, a ideia de finitude geralmente é muito dolorosa. Difícil de ser aceita também por aqueles que ficam. Diversidade mostra agora o trabalho de um grupo de psicólogos do Hospital das Clínicas de São Paulo
que trabalha diariamente com a elaboração do processo do luto. Desde a infância, o ser humano experimenta diferentes tipos de perda. Atravessar as fases da vida implica em trocar várias vezes de papéis. Também pode-se viver algum tipo de violência, chorar com a partida de um bichinho de estimação, sofrer com o roubo de um objeto de importância pessoal. Independente daquilo que se foi, o mais difícil é saber como lidar com a perda e de que forma continuar a viver sem aquela referência. Lidar com a perda ganha proporções ainda maiores quando está diretamente ligada à morte. O Hospital das Clínicas, o maior hospital público da América Latina, possui um departamento especializado no atendimento a doentes terminais. Aqui, psicólogos ajudam pacientes e familiares a enfrentarem uma situação certa, o luto. É o caso de Dona Rosa. Há 1 ano e meio, ela passou a conviver com a situação mais difícil de sua vida. Dedicar-se integralmente ao marido, que sofre de um tipo fatal de câncer. No ambulatório de cuidados paliativos do HC, ela encontrou o apoio da psicóloga Elisângela Arantes. Eles dão muita atenção ao paciente, ele tem muito amor. E eu nunca tinha conversado na minha vida com a psicóloga. A primeira vez foi com a Elisângela. E eu amei ela. Eu estou aqui há apenas 7 meses, então isso é muito gratificante, a gente aprende. E pelo lado humano também, né? No caso da Dona Rosa, de ver que o nosso trabalho está tendo efeito de uma forma positiva, né? Porque pacientes de cuidados paliativos, a gente não tem um tempo determinado de atendimento. Então, cada atendimento é único. Tem que ter começo, meio e fim. Porque não sabe se semana que vem a gente vai ter essa possibilidade também. Hoje, Dona Rosa já consegue encarar a realidade de forma natural. Aí eu era muito revoltada, assim, né? Porque, tenho medo de ficar sem ele. Mas depois eu conversando com ela, com a Ivone, né, que é a assistente social, eu coloquei meus pés no chão. Aí eu falei, estou aqui para o que der e vier, né? A gente tem que ser forte e tem que seguir a vida. Né? Que a vida não é só a gente nasceu para viver e morrer, né? Então, que ele for para ir mesmo, fazer o quê, né? A gente gostaria que não fosse, né? Há quase 7 anos, a doutora Valmari Aranha atravessa os corredores do ambulatório. Integrante de uma equipe multidisciplinar, o caminho é abrir as portas para quem não tem perspectiva de cura encarar a situação da melhor forma possível. A cada mês, são cerca de 45 atendimentos. Nosso trabalho é muito pautado nisso também, na resolução de pendências. Essas pessoas estão passando por um luto em vida, onde acontece um balanço. Tudo aquilo que eu gostaria de ter feito, depois que passa um primeiro momento de questionamento da doença, ou por que comigo, ou por que com o meu familiar, é quando as pessoas começam a ver o que vai ser feito com isso, né? E como elas vão viver esse período de vida que elas têm. Para atuar no dia a dia do hospital, a doutora Valmari precisou adaptar o trabalho desenvolvido pelo psicólogo, que atende em consultórios tradicionais. A gente tem muita ideia de que para você ter um trabalho terapêutico, você precisa de um setting, de privacidade, de um tempo adequado, e não necessariamente isso acontece aqui, o que não diminui nada a efetividade do nosso trabalho. Os pacientes que têm uma dificuldade de abordar a questão da própria finitude, que é o que nós, psicólogos, tendemos a trabalhar nesse serviço, então ele está conversando, fala da dor, fala da família. Quando você entra nas questões psicológicas, que é onde você tenta fazer com que o paciente se implique na sua condição, vem algumas resistências que precisam ser transpostas pelo psicólogo. E como fazer para que a dura tarefa de lidar todos os dias com a certeza da morte não interfira de forma negativa no trabalho do próprio psicólogo? Eu sofro com os meus pacientes, mas à medida que eu estou aqui como psicóloga, né, quando eu vou para minha casa, eu preciso deixar isso de lado. Porque senão eu não consigo trabalhar em cuidados paliativos. Eu vou sonhar com o paciente, eu vou misturar o meu dia a dia com o paciente, e aí eu não vou conseguir ajudar. Porque não é um sofrimento meu. Eu sinto por alguém que está sofrendo e preciso ter essa clareza para poder ajudar qual é a melhor conduta para aquela pessoa naquele momento, e não para mim pessoalmente. O Freud já falava que se você quer suportar a vida, se prepara para a morte. Porque aí você consegue aproveitar muito melhor o tempo que você tem. E a gente tenta fazer isso. Vale a pena continuar citando Freud. Em um artigo escrito em 1917, chamado Luto e Melancolia, ele afirma: o luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, a perda de uma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante.
Quem fala sobre a importância da atuação do psicólogo no enfrentamento dessa reação é a psicóloga e psicanalista Marina Massi. Marina é professora da PUC de São Paulo e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicanálise. É autora do livro Vida de Mulheres, Cotidiano e Imaginário, editado pela Imago. O que me parece mais importante resgatar, e isso já estava no Freud, isso que é interessante, em 1917, quando o Freud fala da perda do ente querido, o Freud já inclui a ideia da perda da liberdade, da perda do país, da perda de determinadas utopias. E eu tenho a impressão que isso amplia o trabalho do psicólogo, né? É uma visão que favorece a psicologia como ciência. Por quê? E o que muda também no cotidiano essa ampliação? Isso eu acho que é extremamente importante. A gente não pensar que o psicólogo tem só um trabalho que é clínico, né? Restringir. Qual é o papel do psicólogo no sentido social, de um psicólogo social? É dele ajudar, né, a população, a sociedade em geral, a pensar esses fenômenos sociais, que são fenômenos, no geral, difíceis de serem elaborados, digeridos, né, não só individualmente, mas também coletivamente, em termos de grupo, e que o psicólogo tem um papel fundamental, que é de esclarecer, né, de ajudar a pensar e favorecer, né, um clima para que os grupos tenham saídas que sejam criativas de superação. No Brasil, agora recentemente, a situação desesperançosa que a gente está vivendo em relação a todo o envolvimento que se teve com o Lula, com a campanha e com as expectativas de mudança de um país, que é um país que está em luto em relação a isso. Acho que um lembrete, assim, que eu acho que é fundamental, que o psicólogo deve fazer no momento em que a gente está vivendo no país, é que essas situações de luto, de desesperança, de uma desmotivação, que a gente tem a sensação que nada muda, que tudo é sempre igual, é da mesma forma, acho que o psicólogo tem bastante consciência disso, de que há mudança, né? Até pela experiência clínica, que uma pessoa entra, começa a fazer uma terapia, uma análise, e a gente percebe que há mudança, a gente sabe que os fenômenos sociais também passam por esse processo, que também é transitório e que há uma grande chance da sociedade sair mais amadurecida desses processos. Mesmo que no momento em que a gente está vivendo, no luto, no pleno luto, a gente não veja nenhuma saída, nenhuma luz no fim do túnel. Mas eu acho que faz parte do papel do psicólogo conseguir fazer com que a gente pense, que a gente tenha a ponderação, né, que a gente consiga ver pelos vértices diferentes o que está se passando e que isso é esperançoso. Quer dizer, que há uma certa repetição de momentos que são dramáticos na humanidade e tudo, mas que a gente quer um ganho ao final disso. Quer dizer, que se amadurece, que se abre outras saídas, outras oportunidades. Não há nação no planeta que não tenha passado por um luto coletivo, pela perda de algum personagem importante e representativo. Momentos onde uma profunda sensação de perda une grande parte da população em torno da tristeza e da reverência. Principalmente quando se trata de uma morte não anunciada, súbita, fora do script. A interrupção drástica da trajetória de alguém com quem contávamos para o futuro imediato. Um momento que marcou profundamente a vida do Brasil foi o suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954. Ato dramático cometido no auge de uma crise política, o velório do presidente no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, atraiu milhares de pessoas. O enterro em sua cidade natal, São Borja, no Rio Grande do Sul, atraiu mais de 40 mil pessoas de todas as partes do mundo. Era Getúlio entrando na história e deixando toda a nação aturdida. Outro caso emblemático que causou comoção foi o de Juscelino Kubitschek. Morto em um acidente de automóvel, questionado até hoje por muitas pessoas, a morte de Juscelino coincidiu com o início da abertura política no país. Era 1976 e seu enterro acabou virando um ato público contra a ditadura. Nem a mão de ferro dos militares conseguiu impedir que o velório de JK fosse realizado em Brasília e acompanhado por milhares de admiradores e por políticos contrários à ditadura. Mais uma fatalidade, a morte de Tancredo Neves. Depois de 21 anos de ditadura militar, o primeiro presidente civil, eleito ainda pelo voto indireto, sofreu uma crise de diverticulite
e teve que ser operado às pressas no dia da posse. Assumiu em seu lugar o vice-presidente José Sarney. Tancredo lutou contra a morte e teve sua luta narrada para toda a nação por 37 dias. Os boletins sobre seu quadro clínico capitalizaram toda a atenção do país entre 15 de março e 21 de abril de 1985. Com sua morte, o país foi tomado pelo luto. O cortejo do Instituto do Coração até o aeroporto de Congonhas atraiu 1 milhão de pessoas às ruas de São Paulo. O corpo do presidente ainda foi velado em Brasília, para só depois ser enterrado em São João del Rei, em Minas Gerais. Tudo transmitido ao vivo pela televisão. Foi a primeira grande figura de um enterro feita pela TV brasileira. Mas esta lista não para nos políticos. O que dizer da morte do piloto Ayrton Senna? Um acidente na pista de Imola, em 1º de maio de 1994, no auge de sua carreira, levou a vida de Senna e deixou a nação comovida. O país ficou alguns dias sem sorrir. No seu funeral, mais de 250 mil pessoas foram se despedir do piloto nas ruas de São Paulo. TVs do mundo todo vieram cobrir o enterro. Senna deixou não apenas o Brasil, mas boa parte do mundo de luto. Entre os artistas, ficou marcada a morte do cantor Francisco Alves em um acidente na Via Dutra em 1952. A morte de Chico Alves, o Chico Viola, o rei da voz, comoveu uma multidão de fãs. Pela primeira vez, os restos mortais foram transportados em um carro de bombeiro. Outra pessoa que nos encantou com sua voz e que com sua morte inesperada deixou o Brasil mudo foi Elis Regina. Com 36 anos, a Pimentinha morreu em janeiro de 1982. Durante dias, sua voz podia ser ouvida a todo instante em todas as rádios e televisões. 50 mil pessoas foram ao seu velório no palco do Teatro Bandeirantes, em São Paulo. Ainda mais trágico foi o final da banda Mamonas Assassinas, em março de 1996. O Brasil assistiu incrédulo o resgate dos corpos dos 5 rapazes que, em pouco mais de um ano, alcançaram um sucesso inacreditável. Venderam 1 milhão de cópias, fizeram shows em todo o país e acabaram morrendo em um acidente de avião na Serra da Cantareira, em São Paulo. O Brasil acabou chorando pelos garotos que só queriam fazer os outros rirem. Mas os lutos coletivos não são marcados apenas pela morte de personagens símbolos nacionais. As tragédias de grandes proporções, as catástrofes, os acidentes podem alterar a vida de centenas, de milhares de pessoas. Nesses momentos, a psicologia não poderia deixar de estar presente. Apenas alguns acordes da marcha fúnebre, o suficiente para nos encher de arrepios. Numa sociedade em que se cultua o belo, em que tudo é feste, não temos tempo nem queremos pensar em morte. Mas um dia ela vem, e de tempos em tempos ela pode surpreender muitos de uma só vez. A professora Maria Helena Pereira Franco coordena o LELU, Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, da Faculdade de Psicologia da PUC de São Paulo. Criado em 1996, o LELU já atuou em acontecimentos que marcaram a trajetória de comunidades inteiras. Logo no primeiro ano, em 96, nós já tivemos uma atuação importante aí na comunidade, com luto coletivo, né? Quando aconteceu aquela explosão no shopping de Osasco, que nós entramos em contato com as pessoas, com as vítimas, os familiares, para dar este apoio de luto para eles. E na época ninguém conhecia esse trabalho, ninguém nem sabia que isso era uma necessidade, né? E foi muito interessante para nós, que nós percebemos a importância de educarmos as pessoas para reconhecer essa necessidade daquele que estava numa situação de luto. Porque o advogado vai lá correndo porque ele vai oferecer o seu trabalho para ele. A assistência médica, o pessoal foi para o hospital porque estava queimado, amputado, tudo isso, todo mundo reconhece, né? Agora, o psicólogo que vai lá dá um apoio específico para esta situação de luto e com o agravante, um luto traumático. No mesmo ano, nós atuamos novamente. Houve o acidente da TAM, que foi no final de outubro de 96,
um acidente aqui em São Paulo, né, muito próximo, que afetou a cidade. Ele cai 22 segundos depois da decolagem, ali no Jabaquara, destrói as casas. Então, tinha as pessoas das casas, né, que viveram um luto simbólico de ter sua casa destruída, quer dizer, sua segurança, né, sua história. Muita gente perdeu coisas que foram irrecuperáveis. E trabalhar com as famílias dos passageiros e dos tripulantes e com os funcionários da TANC. Para eles foi uma situação de luto, né? A gente teve uma atuação pontual ali, nos dias do acidente, ajudando as famílias à espera de identificação de corpo, que é um processo muito doloroso. E depois, quando acabou essa situação mais crítica, nós continuamos com atendimento individual. O que acontece no luto coletivo? Essas pessoas que estão vivendo a perda juntas, né, existe um sentimento comum aí entre essas pessoas. É como se o luto de uma pessoa acaba, de certa forma, interferindo no luto da outra pessoa. Trabalho muito com as minhas equipes que vão trabalhar em situação de emergência, de acidente, né, tem esse impacto grande na comunidade, é a questão do preparo pessoal. E esse preparo pessoal não é somente domínio das técnicas, sabe? É você saber que o telefone vai tocar de madrugada e que você tem que estar pronto para sair, né? Tanto que a equipe que a gente tem pronta para isso, que é um desenvolvimento do laboratório de luto, a gente foi especializando um pouco, é uma equipe que tem uma mochila pronta. Uma mochila pronta com coisas necessárias para 3 dias fora de casa, no mínimo. Quantas vezes os jornais já não lançaram aquelas mal parametradas listas de maiores catástrofes de todos os tempos? Como se pudessem ser medidos os efeitos subjetivos de uma tragédia na comunidade que a cerca. Na verdade, cada tragédia tem características próprias. Nova York, 11 de setembro de 2001. Atentado às Torres Gêmeas, 2.749 mortos. Tem uma particularidade muito grave numa situação como foi o 11 de setembro, que é a falta de corpo. Que é você não ter um corpo que permita que você faça os rituais, não é? E lá não havia mesmo, não havia nem como você identificar, né? As famílias receberam uma caixinha com poeira, com pedacinhos, né? Mas não havia um corpo. Então isso solicita que a gente trabalhe muito organizando rituais para que essas pessoas possam se dar conta daquela realidade. A primeira fase do luto, né, para todos, é uma fase de negação, né, aquele momento que assim, ainda não caiu a ficha, né, entre aspas, que você ainda não se deu conta do que aconteceu. Então você acha que a pessoa vai voltar, você acha que você ainda não absorveu totalmente essa informação. E no caso do luto pelo desaparecido, esse processo se estende por mais tempo, porque você não tem o dado de realidade que te mostra que a pessoa morreu realmente, que realmente você perdeu aquela pessoa. Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. Ondas gigantes do tsunami deixam cerca de 280 mil mortos e milhões de desabrigados. Profissionais de saúde mental que foram atender o tsunami, eles sofreram uma dificuldade grande, que foi a diferença cultural. Eles iam preparados para fazer tais e tais coisas que, vamos dizer, na nossa experiência ocidental, ou de cristão, ou qualquer coisa, seria considerado importante, necessário. E quando eles chegavam lá, não era bem assim, a realidade era outra, né? E essa foi uma grande lição. Como é importante você estar aberto para conhecer as diferenças culturais e trabalhar de acordo com elas. Nova Orleans, 31 de agosto de 2005. A passagem do furacão Katrina deixou pelo menos 300 mortos e milhares de desabrigados. Eles estão vivendo uma grande tragédia, uma grande situação de luto, né? E toda essa revolta, né? Eu acho que eles estão reagindo principalmente, vem muito a raiva. A raiva é uma das
uma das reações próprias da situação de luto. Né? Você acha que os saques ali, por exemplo, podem ter sido impulsionados por um sentimento de luto? Também, né? Também. Por quê? Porque o luto ele tem algumas reações que fazem parte, né? Algumas reações características do luto. E uma delas é a raiva. Né? É a raiva por aquilo que foi perdido. Né? Então, os saques também podem ter sido motivados por isso. Claro que tem aí toda uma questão política, eles não foram acolhidos, eles não se sentiram contidos. E para ampliar o raio de ação dos psicólogos nessas situações, começa a ser estruturado na América Latina o movimento Psicólogos Sem Fronteiras. Seguindo o molde dos Médicos Sem Fronteiras, a ideia é que grupos de psicólogos voluntários possam atuar em nações abaladas por algum acidente ou desastre natural. É um trabalho que pretende organizar os psicólogos para, a qualquer momento, em qualquer país, porque não há fronteiras, a gente possa prestar o nosso serviço, prestar o nosso apoio psicológico, tanto quando a catástrofe já aconteceu e é preciso o apoio psicológico, ajudar as pessoas a construírem o seu luto pelas perdas que um desastre em geral traz, mas também em situações onde por serem situações de risco, moradias de risco, locais de risco, se possa fazer um trabalho de fortalecimento das relações sociais, de fortalecimento das relações comunitárias para o enfrentamento de possíveis situações de catástrofe. A ideia está em fase de formatação. Foi lançada este ano, durante o primeiro Congresso Latino-Americano de Psicologia, o LAPSE, realizado em São Paulo, e já conquistou o apoio das Nações Unidas. Num primeiro momento, nós vamos estabelecer as bases institucionais do funcionamento do Movimento Psicólogos Sem Fronteiras, legalizando uma organização não governamental internacional. Essa iniciativa de criar uma instituição de psicólogos para atuar na emergência, eu acho que é uma ótima ideia, não? É que precisa estar articulada, organizada. Luto é parte da vida, luto é a sua resposta esperada a um rompimento de vínculo. E no Videoclube do CRP de São Paulo, continua o ciclo Educação, Aprendendo a Escrever a Vida. No dia 30 de setembro, às 19 horas, será exibido o sensível filme Nenhum a Menos, produção chinesa de 1999, dirigida por Zhang Yimou. Depois da exibição, haverá debate com Branca Jurema Ponce e Jaqueline Calmos. A entrada é franca. Maiores informações pelo site www.crpsp.org.br. No dia 27 de agosto, o CRP e o Conselho Federal de Psicologia comemoraram o Dia do Psicólogo. O encontro, mais do que uma simples festa, acabou virando uma confirmação do engajamento da psicologia na construção de um Brasil mais justo. Auditório lotado, dia de balanços, homenagens e festa. Nós tivemos um desafio de, nesses 43 anos, inventarmos a psicologia como profissão, inventarmos a categoria dos psicólogos, e eu acho que passamos, 1980, 1970, 80, 90, nos perguntando quem somos nós, o que somos, que psicólogos queremos ser. Eu acho que hoje nós temos uma resposta, nós queremos ser uma categoria a serviço da sociedade brasileira, que põe a psicologia a serviço de quem dela precisa. Então, acho que hoje nós temos um projeto que unifica os psicólogos, onde os psicólogos se reconhecem, portanto, acho que estamos tendo identidade pela primeira vez. A comemoração do Dia do Psicólogo este ano entrou para a história. Em 27 de agosto de 2005, entrou em vigor o novo Código de Ética da categoria. Foram meses de debates, estudos, que resultaram em um texto desenvolvido de forma democrática. Não tinha como ser de outra forma, né? Um processo democrático que convocou, que chamou os psicólogos para trazer sua opinião, para trazer sua prática, para refletir sobre a sua prática e que colocou junto, né, para dialogar, psicólogos que tinham práticas muito diferentes e que é interessante para pensar um rumo comum, né? Porque o Código de Ética não fala de
de uma área X ou Y, de um fazer X ou Y, né? A coisa mais interessante da discussão do código foi assim um amadurecimento e um esclarecimento de que a questão ética é uma questão de reflexão constante, de cada um com o seu grupo, de cada um frente à realidade, não é uma coisa que tem resposta pronta, né? Eu acho que em alguns momentos da discussão os psicólogos esperavam respostas prontas. Bom, se acontecer isso, eu faço isso, se acontecer aquilo, eu faço aquilo. E não é assim. O novo Código de Ética do Psicólogo está alinhado à postura do profissional dos dias de hoje, cada vez mais comprometido com as causas sociais e com a defesa do cumprimento das políticas públicas. É essencial que os psicólogos se envolvam na política pública, tanto para ter um maior acesso à população, à ciência psicológica, que a gente divulgue qual é o nosso trabalho, qual é o nosso conhecimento e que a gente, de fato, invista numa melhoria de qualidade da população, como também num maior envolvimento da categoria profissional na garantia dos seus próprios direitos. A psicologia, ela sempre teve esse jeito de olhar, acho que na nossa história, principalmente, olhar assim, olhar para as pessoas de uma forma geral, esse cuidado com o outro, esse sofrimento que a gente sofre, de ver as pessoas sofrendo, a gente quer minorar esse sofrimento, a gente quer fazer alguma coisa para que todo mundo seja mais feliz. O que eu acho que em alguns momentos da história, isso não ficou no lugar certo, essa preocupação, né? Os psicólogos ficaram às vezes mais fechados, em locais de acesso mais restrito à população como um todo. Eu acho que essa discussão das políticas públicas é isso, é dizer, olha, psicólogo, essa preocupação que de certa forma a gente sempre tem com o outro, com o desenvolvimento do outro, com a sua felicidade, ela tem que ser conseguida em espaços maiores, envolvendo mais gente, em projetos coletivos e cobrando o cumprimento de direitos. Então a ideia também é de que as pessoas serão felizes se elas tiverem seus direitos atendidos, né? Que as pessoas têm direitos de ter direitos, né? E a gente tem que ajudar que eles sejam cumpridos. Eu acho que essa ideia está sendo amadurecida, aprofundada entre os psicólogos e é isso que significa a luta por políticas públicas. Entre outros temas, o novo Código de Ética atualiza também as referências profissionais para o psicólogo, tanto em relação às novas tecnologias quanto ao campo de trabalho. Nosso código anterior ele já trazia uma postura de um profissional crítico, de um profissional reflexivo. Eu acho que a gente pôde depurar mais isso, né? Trazer um detalhamento maior de que profissional é esse, né? De que postura é essa. A realidade brasileira nos pôs exigências outras e nós tivemos, por exemplo, que sair do chamado setting terapêutico para atender pessoas numa sala de espera ou num ambulatório de saúde ou num quarto de hospital onde outras pessoas também estão internadas, onde a privacidade ficou questionada, ficou tensa, porque assim, aí, não tinha que ser em segredo. Então nós tivemos um desafio de colocar uma outra prática, de inventar uma outra profissão por conta das necessidades, das exigências. Mas, sem dúvida, é a nossa referência, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicólogo que faz avaliação psicológica, o psicólogo que atua nas escolas, que atua na seleção de pessoal. Eles continuarão sendo referências importantes na história da psicologia como profissão no Brasil. A festa de 43 anos da profissão de psicólogo também serviu para fazer um balanço de encerramento do Banco Social de Serviços em Psicologia e também para o lançamento do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas. O Centro de Referências vai funcionar com esses profissionais nos conselhos de psicologia, nos conselhos regionais, com uma equipe no Conselho Federal coordenando esses conselhos regionais e esse conjunto de profissionais, que são profissionais não psicólogos obrigatoriamente, mas que entendem de políticas públicas, eles vão estar captando, buscando onde que tem trabalho de psicólogo em política pública, dando visibilidade a eles, sistematizando, fazendo pesquisa, buscando responder a demandas que os órgãos públicos têm feito à psicologia e que ela tem tido dificuldade de responder. O que o psicólogo faz na escola? O que o psicólogo faz no presídio? O que o psicólogo faz junto aos meios de comunicação de massa? O que os psicólogos fazem nos hospitais? Enfim, em todos os lugares.
é preciso que a gente possa definir melhor, mais consensualmente. Isso não quer dizer que a gente precisa ter uma prática única, né, que nós vamos definir, isso não quer dizer mesmo, mas nós vamos reunir a diversidade e reconhecê-la como referência para o exercício profissional. O centro de referência é isto, ele é um centro de documentação que vai referenciar a psicologia quando ela estiver a serviço das políticas públicas. E Diversidade vai ficando por aqui. Nos vemos de novo em outubro para falar de memória. Espero por você. Até lá.